Fala, empreendedor, beleza? Bom, nessa aula a gente vai conversar bastante sobre esse carinha aqui, ó, Google Meu Negócio, que é o que? O Google Perfil da empresa. Por quê? Como nós estamos vendo, uma das conexões que o nosso cliente com certeza vai vir a ter é através do Google, através de uma pesquisa relacionada à nossa empresa. E aí, quando a gente falou sobre Google, eu conversei um pouco sobre para vocês, sobre Google Meu Negócio, tal, como funciona, o que, que é. E aqui é o site, entendeu? Como que você acha? Você pode vir aqui no Google ó, e perguntar, pesquisar, o Google Meu Negócio, ele vai aparecer, ó, business.google.com, entendeu? A gente vai cair nessa telinha aqui, ó. Então, o que que acontece? Quando a gente cai aqui, primeira coisa, tenha certeza que você está logado com a sua conta, entendeu? Ou a conta da sua empresa que você gerencia, ou se for a sua conta pessoal, mas tem que estar logado aqui em cima com a sua conta de uso, tá? Fica ligeiro com isso. E aí a gente cai aqui, ele vai mostrar algumas diretrizes, né? Então, ó, destaque o seu negócio, transforme pessoas que encontram você. Ele fala, é grátis, você cria um perfil grátis, sem pagar nada. É fácil, e realmente é bem fácil, tá? E você preenchendo, ele já vai aparecer na busca. Você personaliza com fotos, configurações. Então você passa uma boa impressão para o seu cliente, entendeu? Você acaba se destacando perante quem não tiver isso. Você coloca informações essenciais, compartilha fotos, logotipo, características, avaliações, basicamente tudo que o seu negócio precisa. Porque, por exemplo, quantas vezes a gente já não precisou ir visitar algum local, alguma coisa assim, a gente até pesquisou, aí chega lá e fala assim, tá aberto. Só quando você chega tá fechado, entendeu? Então tem que ficar esperto com isso. Você consegue interagir, né, com os clientes, então a gente tem postagens, você responde as avaliações, que nem eu já ensinei lá, publica respostas, etc. Você mostra, né, o que você oferece, produto, serviço, etc. Basicamente, gente, o Google Meu Negócio, ele é uma ferramenta voltada para negócios físicos, tá? Você até pode, Lucas, eu atendo só no digital, como que eu faço? Normalmente o pessoal coloca o endereço residencial mesmo, entendeu? Dá para fazer? Dá para fazer, entendeu? Mas vai ficar esse endereço lá. E o Google ele te manda uma carta de verificação, entendeu? Para saber se é você mesmo nesse local aí, tá? Então, por exemplo, se for um condomínio, alguma coisa, e você mandar, você tem que mandar com o endereçamento certinho para dar certo, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu vou entrar aqui em algumas empresas que eu gerencio ou que eu já gerenciei em relação ao Google, porque eu vou mostrar para vocês o poder disso, tá? Então, deixa eu ver, eu vou entrar aqui, pode ser no, ó, pra vocês terem uma ideia, é uma pastelaria, tá? Do Júnior. E olha que legal, isso aqui foi um serviço que eu montei uma vez para ele. Ele estava no comecinho e tal. Eu montei para ajudar ele. Por quê? Ninguém conhecia ele. Entendeu? Pelo que eu vi aqui, ele não deu muito segmento, mas eu vou deixar a dica para vocês, tá? Então aqui é a página de edição, tá vendo? Ó? Aqui dá para você colocar fotos, você edita o perfil, avaliações, tá vendo? Ó? Desempenho, dá para fazer anúncio. Então basicamente aqui é tudo sobre a empresa, tá vendo? Ó? Aqui, ó, Pastel do Tio Júnior, Pastelaria em São Bernardo do Campo. Então, por exemplo, nesse caso, quando alguém pesquisar Pastelaria em São Bernardo do Campo, vai achar a pastelaria dele, entendeu? Ele tem ó, 70 avaliações e 5 estrelas, entendeu? Muito bom. E aqui tem endereço, tá vendo? Ó? Tem que ter o endereço certinho, o telefone no WhatsApp, menu, tá vendo? Menu ele tem até um drive aqui, ó. Vamos ver onde que vai, ó. Vamos ver, ó, tá vendo? Ó que legal, ó. Ele mostra o menuzinho. Talvez os preços estejam desatualizados, mas aqui já mostra, entendeu? Para quê? Para o seu cliente ter uma ideia de valores. Então, com certeza está desatualizado o Porto Pastel, entendeu? Mas, tá vendo? Reservas, ó. Aí já manda mensagem direto para o WhatsApp dele, horário de funcionamento, entendeu? Daria para colocar um site ou do iFood, alguma coisa assim, ó. As avaliações, tá vendo? Ó? Ótimo pastel, um dos melhores pastéis da região, é um local acolhedor, tá vendo? Ó? Aí aqui é uma mensagem dele, ó, a melhor pastelaria da região com o pastel mais caprichado de São Bernardo do Campo. Pastéis feitos na hora, de maneira artesanal, com massa macia e deliciosa e frito de forma especial, sem uso de óleo. Vale a pena experimentar, entendeu?
Ó, diversos sabores, com os mais tradicionais, carne, queijo, frango, e sabores especiais, costela, camarão, carne louca. Temos um delicioso passeio em São Bernardo do Campo, e ficamos localizados em frente ao Joaninho. Olha que legal, ó. Porque ele fica numa rua paralela à avenida. E ele deixou aqui a referência, tá vendo? Ó? Estamos localizados em frente ao Joaninho, na Avenida Tiradentes. Então, às vezes a pessoa olha esse endereço e olha, putz, onde que é essa rua aqui, meu? Ferrazópolis, não sei onde que é. Só que ela vai bater o olho aqui e vai ver, ó. Ah, agora eu entendi, ó. Em frente ao Joaninho da Rua Tiradentes. Ah, agora eu já sei onde que é. É perto de casa, ou não, entendeu? E aí, se ele estivesse fazendo postagem, eu estaria aqui, entendeu? E aí, por exemplo, a gente tem outras, tá vendo? Ó, ele até mostra, ó, o que outras pessoas pesquisaram, entendeu? Pastelarias e tal. Ó, tá vendo? Tem até algumas fotos dele, ó, que já elas estão aqui, também puxa o que o cliente pode receber de outras indicações, entendeu? Mas aqui o que eu vou mostrar para vocês agora é o seguinte, esse desempenho aqui, ó. Porque lembra que eu falei que o controle é tudo? Entendeu? Então o que a gente vai fazer, ó? Deixa eu ver. Esse desempenho aqui, ele está nos últimos 3 meses, tá? E o que ele mostra pra gente? Deixa eu até reduzir aqui. Aí vai ficar melhor. Então, por exemplo, de junho a novembro, ele teve 273 interações no perfil dele. Entendeu? O que seria isso? Pessoas ou que avaliaram, ou pessoas que olharam, ou que entraram e de alguma forma interagiram, entendeu? Ele até mostra depois as outras coisas, tá vendo? Ó, ele mostra como expandir o seu negócio, cria anúncios em minutos, entendeu? Como ficaria um anúncio? Quando alguém pesquisasse pastelaria em São Bernardo do Campo, ó, apareceria ó, pastel do tio Júnior, na frente de todo mundo, que nem a gente comentou. Isso aqui é bem fácil fazer, tá? Aí tá aqui, ó, olha que legal. Como que as pessoas descobriram sua empresa? Então, quando você entrar no seu Google e você olhar, você vai ter uma ideia, porque vai estar aqui, ó, detalhes sobre a plataforma e os dispositivos, né? Então vai ter aqui, pesquisa no Google, ó. 53% das pesquisas, das vezes que as pessoas visualizaram o perfil dele foi através de pesquisa no Google, entendeu? Então as pessoas pesquisaram algo relacionado, tá vendo? É mais da metade. 34% foi no Google Maps. Por quê? Quando a gente aparece no Google Maps, ou que você estiver navegando, às vezes eles indicam locais na região, entendeu? E também acaba aparecendo o estabelecimento. E pesquisa de computadores, entendeu? Então, para dispositivos móveis, tá vendo? É bem mais alta para pesquisa no Google do que para computadores, mas também aparece, entendeu? Então aqui a gente tem, por exemplo, pesquisas que mostraram o seu perfil, ó, detalhamento das pesquisas. Qual pesquisa que a pessoa fez que mais mostrou? Restaurante, pastel, restaurants, a pessoa pesquisou em inglês, ó, padaria, pastelaria, ó, pastelaria em São Bernardo. Então, quando as pessoas procuram como restaurantes, também está aparecendo o estabelecimento dele, entendeu? Então, tem até mais palavras aqui que a gente consegue explorar, entendeu? Agora vamos ver aqui, ó, cardápio, ó. Quantas pessoas visualizaram o cardápio dele? Nenhuma, entendeu? Aí começa a ficar preocupante, ó. Aí ele fala, ó, verifica os preços, talvez seja isso, está desatualizado, entendeu? Chamadas, isso aqui é o quê? As ligações, olha que legal, ó. 16 ligações feitas, entendeu? Imagina que cada ligação dessa fosse um pedido, entendeu? Então, nos últimos 3 meses, sem você pagar nada, você já está tendo uma divulgação aqui. Agendamento, no caso dele não encaixa, né? Orientações, isso daqui é legal, ó. Nos últimos 3 meses, ó, 257. O que significa isso aqui? Quantas pessoas entraram na página dele, colocaram o endereço dele, do estabelecimento dele no Google Maps, e olha que legal, o Google Maps ele vai mapear esse trajeto e ele só vai te mostrar quantas pessoas clicaram e foram até o local, entendeu? Só que a gente tem que ficar esperto, porque esse número pode ser mascarado, digamos assim, porque se eu uso o próprio Google para pesquisar o meu estabelecimento no GPS, eu também estou nesse número aqui. Entendeu? Então, se eu coloco o meu endereço de casa 2 vezes por dia, então 2 vezes por dia, durante esse período aqui, foram as vezes que eu fui para minha própria casa. Entendeu? Então tem que ficar esperto com isso. E a parte de clique no site, tá vendo? Como ele não movimenta muito a página dele, acaba ficando para trás, digamos assim, né? Mas vamos ver. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Vamos ver.
Por exemplo, o pessoal do Rei do Mocotó também, são bem conhecidos lá. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no desempenho. Mesma coisa, de junho a novembro, olha a diferença, ó. Interações do perfil, 3.200, entendeu? Ó, e é mais dispositivos móveis também. E eles já são restaurantes, entendeu? Ó, quantas vezes, ó, pesquisas que mostraram seu perfil, 22 mil vezes, entendeu? Quantas pessoas visualizaram o perfil da empresa? 40 mil pessoas. E isso aqui é de graça, entendeu? Vamos lá, cardápio, ó. Quantas pessoas visualizaram o seu cardápio? Entendeu? A gente começa a entender aquelas conversões lá, quando a gente pensa nos números, né? Ah, se eu tenho 3.200 interações, de alguma forma a pessoa está interagindo com o meu perfil, e eu tenho 395 visualizações do meu cardápio, na média 10 a 12% das pessoas olham o meu cardápio, entendeu? Chamadas, ó, olha quanta ligação eles estão recebendo lá, ó, entendeu? Agendamento, ó. Eles não fazem agendamento, mas dá para fazer agendamento por aqui. Orientação, olha que legal, quantas pessoas estão indo para lá, entendeu? Clique no site, ó, quantas pessoas. Então, aqui são as ferramentas, né? Que o Google Meu Negócio ele deixa para gente. E agora eu vou simular, por exemplo, como se eu estivesse criando uma empresa. Então, eu poderia colocar aqui o nome da empresa, Casa Norte, entendeu? Se a sua empresa já, de alguma forma, o Google já tiver identificado, ó, ele vai te mostrar aqui, tá vendo? O que pode acontecer às vezes, já tem alguém com o mesmo nome que você, entendeu? Mas, ó, tá vendo? O nome da empresa. O que é legal para você também colocar no nome da empresa? Alguma coisa relacionada, Casa Norte. Imagina que seja uma casa de carnes, por exemplo. Eu posso colocar aqui açougue, por exemplo, eu escrevo açougue em São Bernardo do Campo, açougue em tal região. Eu coloco um nome complementar que vai melhorar essa pesquisa. Quando a pessoa pesquisar, vai aparecer também esse nome, entendeu? E aí eu sigo aqui, ó, varejo online, ó, tá vendo? Ó? Os clientes podem comprar. E aqui o quê? As opções que você vende, ó. Qual o tipo da sua empresa? Ah, eu vendo online? Não. Ah, eu sou loja física? Sou. Eu presto serviços? Não. Então continua, entendeu? Aí vem aqui, ó, uma categoria de negócios. Vamos ver aqui se ele aparece. Ó, açougue. Apareceu, entendeu? Aí eu continuo. Seu endereço, aí tem que colocar o endereço certinho, entendeu? E o endereço tem que ser certo, gente, com número, com tudo, porque é, vocês recebem uma carta, né, do Google sobre confirmando, né, onde vocês moram. Por isso que é importante. Depois conforme vocês forem preenchendo, aí vocês vão seguindo aí, né? E eu vou fazer o seguinte, como se eu fosse editar esse perfil aqui, ó, para vocês entenderem. Então imagine que vocês já preencheram e ficou alguma coisinha sobrando, tá vendo? Então eu venho aqui, ó, por exemplo, eu venho aqui em editar perfil. Aí eu tô aqui sobre sua empresa, nome da empresa. Se eu quiser editar, por exemplo, atual, Rei do Mocotó, restaurante, comidas típicas, almoço e janta. Entendeu? Olha que legal, aqui tá, digamos assim, tá bem completinho. Ele tá falando Rei do Mocotó, restaurante, comidas típicas e almoço e jantar. Entendeu? Tá errado aqui, né? Almoço e jantar, né? Faz tempo que aqui é um cliente antigo meu, tá? Então aqui a gente tem a categoria de anúncios: restaurante, bar, dinner, restaurante, sopas, hamburgueria. Entendeu? Olha aqui, ó, descrição: restaurante de comidas típicas em Itaquaquecetuba, aberto todos os dias, servindo almoço caprichado e jantar com dias de música ao vivo. Todos os nossos pratos são feitos para transformar sua refeição em um momento incrível com muito sabor. Contamos com ambiente amplo, mesas, garçons e pronto atendimento. Venha conhecer o primeiro rei do Mocotó do estado de São Paulo. Somos o mais tradicional restaurante de Itaquá. Entendeu? Então aqui, olha só, aqui a gente poderia até usar, por exemplo, ó, eu preciso da descrição de uma empresa, né? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou abrir uma inteligência artificial. Vou ensinar vocês aqui rapidinho. Aí eu venho aqui, preciso melhorar a descrição da minha empresa para o Google Meu Negócio. Que a gente conversou sobre IA, né?
Que a IA imagina uma criança muito inteligente, mas ao mesmo tempo burra. Então eu tenho que dar o comando certo para ela. E eu venho aqui, ó, preciso melhorar a descrição da minha empresa para o Google Meu Negócio, usando palavras-chave, persuasão, criar autoridade e atrair pessoas. Vamos lá. Ó. Aí ele vai criar para mim, ó. Vamos criar ao vivo aqui, ó. Aí ele fala, ó, que vai uma descrição no máximo 750 caracteres. Vamos ver. Se aqui ele fala, ó, 750 caracteres. Então ele já até sabe quantos caracteres ele deve escrever. Porque às vezes você tem que indicar isso também. Ó, escreva com no máximo 750 caracteres. Lembra que eu falei? Tem que dar o comando. Aí tá aqui, ó. Primeiro rei do Mocotó de São Paulo, o mais tradicional restaurante de Itaquaquecetuba. Já de cara, entendeu? Desde 1900 e tanto, servindo a verdadeira comida paulista. Com orgulho, mocotó campeão, feijão tropeiro, carne... Então, olha a descrição mais completa. Almoço todos os dias, de segunda a domingo. Com o melhor sabor da região, ambiente amplo, entendeu? Ó, atendimento rápido, garçons, estacionamento fácil, final de semana tem música ao vivo. Venha viver uma experiência gastronômica incrível, né? Grande São Paulo. Tradição, sabor e acolhimento. Estamos esperando. Aí ele até coloca aqui, ó, palavras-chave inseridas naturalmente, ó. Rei do Mocotó, restaurante tradicional, comida típica, Mocotó, almoço e jantar todos os dias, música ao vivo, restaurante familiar, melhor Mocotó. E ele dá até uma dica pra gente aqui, ó. Complete o nome da empresa no Google como Rei do Mocotó, restaurante tradicional em Itaquaquecetuba. Entendeu? Isso ajudaria muito no ranqueamento. Por quê? Porque, lembra que eu mostrei lá? É o que estava antes, né? Ó, restaurante tradicional em Itaquá. Entendeu? Porque as pessoas, elas acabam buscando, por exemplo, se você estivesse buscando um restaurante em Itaquaquecetuba, você está na região, o que você faz? Restaurante Itaquá. Restaurante Itaquaquecetuba. E ele te ranquearia melhor, viu, pessoal do Rei do Mocotó? Te ranquearia melhor se você tivesse com esse nome anterior, tá? Então eu poderia muito bem vir aqui, ó, copiar esse trecho, preencher só a data e já era, entendeu? Então fica a dica para vocês aí, tá? E aí tem parte de contato, deixa eu ver, ó, Instagram, tá, vamos ver. Lembra que eu falei? Sempre testem o link de vocês, ó. Vamos ver se o Instagram tá certinho. Ó, o Instagram tá certo, tá vendo, ó? Rei do Mocotó, Caldos, tá vendo, ó? Tá com a estrada preenchida, o link, a música ao vivo, horários e tal. Eu precisaria para melhorar um pouquinho essas postagens aqui, mas tá vendo? Pelo menos está direcionando para o Instagram. Entendeu? Se a pessoa quiser ver alguma coisa, aí dá para. Aqui é o direcionamento, né? Aqui no site, se eles tivessem um site, seria até mais bacana, entendeu? Ou criado pelo Google, não sei, entendeu? Que aqui eles deixaram como site o perfil do Instagram. Só que aqui também já mostra perfis do Instagram, entendeu? Então talvez fique duplicado esse link aí. Link do cardápio, eles estão mandando pro iFood, tá vendo? Ó? Localização da empresa, ó, endereço certinho preenchido. Ó. Aí aqui é uma coisa legal, áreas de cobertura, tá vendo? Ó? Você tem que preencher toda a região que você atende e eu aconselho você colocar bairro por bairro, entendeu? Ou cidade por cidade, ou regiões próximas, entendeu? Horário de funcionamento, ó, coloca certinho o horário, entendeu? Deixa eu ver. Se você preferir, você pode colocar, por exemplo, aqui qual que é o horário de almoço? Porque às vezes a pessoa está buscando o almoço e ela chega, por exemplo, 3h30 e não serve mais almoço, entendeu? Tem que colocar horário de happy hour, tem que ser bem completinho, tá vendo? Se você quiser adicionar outro horário de funcionamento, tá vendo? Horário, sei lá, um brunch, ou o horário que vocês fazem a entrega, entendeu? O horário de café da manhã, faz sentido, entendeu? Aqui são algumas configurações da empresa, entendeu? Tá vendo? Ó? A empresa se identifica como uma empresa de empreendedores, sim, tem aí, você pode colocar, porque isso também acaba influenciando, entendeu? Parte de acessibilidade, se tiver assento, se tiver rampa, banheiro, e aí você vai colocando todos os dados, ó, comodidades, tá vendo? Ó? Bar no local, Wi-Fi gratuito, tem banheiro. Parece uma coisa óbvia, entendeu? Mas isso aqui é interessante, porque às vezes você pode pegar uma pessoa com esse tipo de interesse e ela não achar a informação, entendeu? Crianças, ó.
Isso aqui é legal, ó. Bom para ir com crianças, tem cadeirinha alta, não tem cardápio infantil, entendeu? Isso aqui já, tá vendo? Porque se eles estão percebendo muitas pessoas indo lá buscando cardápio infantil, por que não criar um cardápio infantil? Entendeu? E ó, eles colocaram aqui, ó, anterior. Bom para ir com crianças e tem cadeirinha alta. Mas eles colocaram recente, ó, não tem cardápio infantil, entendeu? Então, talvez seria interessante, né? Colocar um cardápio infantil aí. Então, ó, estacionamento, se tem ou não. Então, vocês percebem que isso aqui é bem completo. E eu aconselho vocês a preencherem isso aqui, entendeu? Ó, opção no menu, ó, pagamento, forma de pagamento, cartão, entendeu? Porque todas essas informações, elas, elas são mostradas no momento do Google, entendeu? Por exemplo, ó, eu vou pesquisar aqui manutenção de celular em vamos colocar aqui o bairro que eu moro, Jardim Independência, São Bernardo. Ó. Vou deixar o JD aqui, ó. Tá vendo? E olha que legal, ó. Manutenção de celular, Jardim Independência. Então ele mostrou a região e ele já vem aqui, ó. Tá vendo? Lembra que eu falei para vocês, ó? Ele não tá mostrando o site. Primeiro ele veio com empresas, ó, que legal. Patrocinado. Essa pessoa que ela tá pagando para aparecer aqui, entendeu? Como que ela paga? Quando alguém clicar. Então, se você fez essa pesquisa, apareceu o seu concorrente, ele está na sua frente, entendeu? Aí eu venho aqui, ó, vamos abrir essa página. Ó, assistência de celular. E olha só, esse cara, ele é de Santo André, ó, essa empresa, né? Senador Flacker. Ele acabou de perder dinheiro, porque eu cliquei e ele vai ter que pagar para o Google. Só que olha só como que ele tá. Porque ele patrocinou isso daqui de uma forma que, por exemplo, eu estou pesquisando em São Bernardo, não estou pesquisando em Santo André. Só que ele apareceu para mim. Aí eu cliquei para ver a região dele, porque você viu que aqui não mostra? Ó. Apesar de mostrar a Rua Senador, deixa eu ver se dá para fechar aqui. Ó, Rua Senador Flacker. Aqui não tá mostrando isso aí em São Bernardo, entendeu? Aí eu entro, vou clicar, ele pagou, entendeu? Ou então tá mascarando os cliques dele, entendeu? Aí eu olho e falo, putz, tem bastante foto, tá legal, tal, descrição, ó, os produtos que ele tem, avaliação, ó que legal, tem bastante avaliação, ó, descrição da empresa, perfil do Instagram, vamos ver o perfilzinho dele aqui. Spatifou assistência, ó, mostra até os outros links dele, ó, se ele tiver site, alguma coisa assim, entendeu? Então aqui a gente consegue, vamos ver o Instagram dele, ó. Spatifou, ó, 70 posts, 2.300 seguidores, ó. Ó, Rua Adriático, entendeu? Ele tem duas lojas, ó. Bastante conteúdo, ó que legal. Ó, visualização da loja, entendeu? Vamos ver aqui as fotos dele, ó. Vamos ver, ó. Lembra que eu falei, ó? Foto da fachada da loja. A primeira foto que tá aparecendo, ó. Se eu passar lá na frente, eu vou conseguir identificar? Eu vou, entendeu? Ó, produto, ó, o que que ele faz, ó, mostrando um pouco do trabalho, ó, mostrando talvez alguns resultados, ó, o serviço, entendeu? Maquinário, ó, entendeu? Eu acho que já tem até foto demais, né? Ó, videozinho bacana, ó. Aqui é como se fosse um antes e depois, ó. Ó, ele aqui ele coloca, tá vendo, ó? Especialista em troca de telas, tá vendo, ó? Ó, faz 2 anos que ele postou, entendeu? Deixa eu ver aqui, vamos ver, deixa eu ver, do proprietário, tá vendo, ó? Tá até sem descrição, entendeu? Se ele tivesse com descrição seria até melhor, entendeu? Então, mas tá vendo, ó? Depois eu vou mandar mensagem para ele, ó, tem até o WhatsApp, vamos dar uma olhada no WhatsApp dele também? Vamos entrar aqui para ver. Então, fica um exemplo aí para vocês, tá? Essa aula tá um pouco longa, mas vai fazer sentido, tá? Então, por exemplo, eu estou pesquisando aqui, ó, manutenção de celular. Aí apareceu, tá vendo, ó? Márcio Concertos. Mas olha que legal, ó. O pessoal da VK fica na minha rua, entendeu? Só que eles estão aparecendo em terceiro, entendeu? Por que que esse cara tá aparecendo em primeiro sem patrocinar, entendeu? E ó, com uma avaliação apenas. Vamos entrar para ver?
Márcio, conserto de celulares, oficina de reparos, ó, endereço, ó, Isaac Eisenberg, na do quarteirão de baixo. E aí ele mostra algumas opções, mas você viu que não tem nem foto, não tem nada, ele tá aparecendo primeiro. Agora vamos ver aqui o pessoal da VK. Olha, ele já tá bem completinho, tem bastante foto, tal. Só que ele não tá aparecendo primeiro, entendeu? Por quê? Tem alguma configuração desse cara que tá fazendo com que ele apareça na frente desse, entendeu? Mas mesmo aparecendo na frente, qual que chamou mais atenção? Esse, tá vendo a importância? Ó, sem foto, sem avaliação, sem descrição, sem nada. O cara só criou e colocou aqui, entendeu? Então, ou esse daqui, ó, que mostra a loja, mostra a descrição, mostra a foto interna, ó, descrição completa, ó, assistência de celular, notebook, ó, recomendações, 48 avaliações, loja boa, etc. Ó, tem o WhatsApp, se eu quiser fazer ligação, horário de funcionamento, os produtos, entendeu? Então aqui é bem mais completo, entendeu? Ó, tá vendo? Ó que legal que fica, ó, quando você faz as postagens, ó, fica até como verificado pelo Google, tá vendo? Então ele te mostra uma forma melhor. Por exemplo, Tecnomais, ó, nem sei qual que é essa daqui, ó. Mas tá vendo? Beleza, ele deve ficar em cima dessa padaria aqui, ó. As fotos são até legal, entendeu? Vamos ver aqui, ó. Aqui é a foto de dentro da loja, tá vendo? Mas tem pouca foto também, dá pra melhorar, tá vendo? Mas aqui ele mostra mesmo os produtos, ó. Ó, ele tem até mais avaliações, 331 avaliações, média de 4,9 e tal. Mas ele tá aparecendo para baixo ainda, por quê? Porque a VK tá com uma avaliação melhor, entendeu? Apesar do de baixo ter mais avaliações. E aí lembra que eu falei, ó, deixa eu fechar aqui. Lembra que eu falei das pesquisas? Por exemplo, então ele mostrou primeiro o Google Meu Negócio, depois, ó, ele tá mostrando, ó, Instagram, por quê? Pro Google tá fazendo sentido, entendeu? Mostrar essa loja aqui, ó. E ele tá mostrando o site, ó, que é o site da VK, vamos ver como é que tá. Ó, tá vendo? Concerto, bairro, entendeu? Deixa eu ver como que ficou o WhatsApp deles lá. Por exemplo, aqui, tá vendo? Ó? Ele caiu nessa página, ó. Tá, API WhatsApp, eu vou colocar aqui para enviar. Deixa eu ver. Vou só reduzir aqui, porque se... Deixa eu ver. Eu deixei carregando lá no WhatsApp, porque às vezes no WhatsApp aqui ele demora. Tá vendo? O site, olha que legal, vcafone.com.br, ó. É um sitezinho bacana, ó. Entendeu? Serviços, ó. Nossa história. De hobby, a referência concerto. Mostra até a foto do Vitor aqui, ó. Números de sucesso, tá vendo? É um sitezinho bacana, ó. Endereço, localização, atendimento, horário, tá vendo? Tá até aqui o nome da agência que criou. O site tá assim, ó. Sitezinho bacana, entendeu? Simples, direto, sem muito frufru, entendeu? É um site interessante, que aqui ele tá mostrando tudo o que precisa, entendeu? Não tá muita enrolação, entendeu? Ah, você vai ver aqui em serviço, tá vendo? Ó? Troca de tela, ó. O que que é a troca de tela? Aí cai numa página, ó. Entendeu? Talvez aqui seria interessante ele trabalhar um pouquinho mais a parte de níveis de consciência, alguma coisa assim, entendeu? Ó, reparo por danos por água, olha que legal. Tempo crítico, primeiras 24 horas, 24 a 48 horas são decisivos. Aqui é interessante, ó. Entendeu? Mas talvez aqui tenha faltado, deixa eu reduzir, talvez tenha faltado a gente chama de headline, né? Uma headline aqui, ó. Entendeu? Repara por dano de água. Você poderia colocar, molhou, e agora? Celular molhou, e agora? Entendeu? Mais chamativo. Porque talvez a pessoa ou ela não pesquise pela palavra reparo, entendeu? Ou ela pesquise, por exemplo, conserto, celular molhado, entendeu? Aí tem que ver se está ranqueado aqui essa palavra-chave. Mas, ó, tá vendo? Celular molhou, cai na água, limpeza especializada e recuperação de componentes. Quanto mais rápido o atendimento, maiores as chances de recuperação completa, entendeu? E ele deixa até o WhatsApp dele aqui, ó. Vou clicar aqui para ver, tá vendo? Ó? Aqui tá bem montado, aqui tá legal. Ó, os danos causados pela água, entendeu? Aqui a gente vai elevando o nível de consciência, ó. Como funciona o processo? Avaliação, limpeza e recuperação. Marcas que atendemos. Ó.
Urgência, garantia, especialização, processo técnico, tá vendo? E aqui ele vai mostrando, ó. Ó que legal. Perguntas frequentes, ó. Meu celular ainda tem chance de funcionar? Aí ele responde. Posso tentar secar em casa? Ó, ó que legal, não recomendamos. Quanto tempo demora? Aí ele fala. Meus dados serão preservados? Fala aqui. Com a garantia, entendeu? Porque essas aqui são as números que provavelmente eles recebem na loja, entendeu? Dica para evitar dano de água, tal, entendeu? Por exemplo, a agência aqui, ó, agência digital Tile, entendeu? Então o site deles aqui tá bacaninha. Depois até tem que ver se tem alguma coisinha que eu possa ajudar eles aqui, entendeu? Mas ó, por exemplo, esse daqui é uma dica legal para vocês quando, por exemplo, vocês não tiverem indicação de clientes e vocês acessaram o site e acharam legal, vai lá, entendeu? Por exemplo, ó, tá vendo? Eu tô no site aqui, normalmente lá no final, no rodapé, mostra, ó, quem que fez? Agência Digital Tile, entendeu? Aí você entra no site e você olha, ó. Ó, lembra que eu falei, ó, serviço de SEO, criação de site, ó, que legal, gestão de tráfego, ó, Google Meu Negócio, otimização de Google Meu Negócio, entendeu? Eu já prestei esse serviço também, eu já cobrei por isso, mas tem pessoas que ainda fazem, entendeu? Ó, SEO focado em e-commerce, tagueamento, tá vendo? Aí ele mostra, agência digital, tal. Talvez seja interessante vocês baterem um papo, entendeu? Por exemplo, essa galera aqui, ó, fica na minha rua, entendeu? Vamos ver o endereço deles aqui, ó. Eu vou até entrar em contato com eles para ver se eles têm interesse em vir participar de alguma aula com a gente aqui, entendeu? Mas, ó, vamos lá. Ó, o Google Meu Negócio deles, tá vendo? Eles ficam próximos. Talvez eles ficam nesse condomínio aqui, tá vendo? Mas aqui ele mostra, agência digital tá aí, ó. Que faz tal. E pelo que eu percebi, eles ficam na mesma rua do pessoal da manutenção do celular, entendeu? Então é isso, pessoal. A linha ficou um pouco longa, mas eu mostrei bastante detalhes para vocês, tá? De como fazer. A gente pode fazer isso depois de uma aula online, a gente fazer ao vivo juntos. Eu vou tirando dúvida, tá? E se vocês tiverem dúvida, pode mandar aí que eu vou ajudando vocês, tá bom? E a gente fica por aqui e a tarefinha de hoje é essa, entendeu? Entra no seu Google Meu Negócio, dá uma olhada nele, pesquisa, vê se está dentro, vê se quando. E detalhe, se vocês forem pesquisar o Google Meu Negócio, tenta colocar na aba anônima, entendeu? Porque às vezes você pesquisa pela sua aba normal e ele aparece o seu negócio primeiro porque ele sabe que é seu. Ele tem que mostrar que você está aparecendo na frente, entendeu? Mas quando um cliente que não te conhece pesquisar, ele não vai aparecer, entendeu? Então fica a dica para vocês aí, preencha certinho, coloca as fotos, preencha todos os dados. Se tiver alguma dúvida, pode chamar a gente que a gente consegue dar uma força a mais aí, tá bom? E valeu, pessoal. Abraço e até a próxima.